Fala pessoal, aqui é o missionário Giovanni Melo. Hoje nós estamos aqui para poder conversar com os nossos irmãos, nossos amigos, aqueles que têm acessado as nossas redes, né? E nós estamos aqui para poder trabalhar também para o reino de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre o curso de formação de conselheiros em dependência química, um curso que a nossa agência, a Agência Missão Brasil, que tem formado em mais de 1000 capelães aqui no Brasil, nós temos esse curso, o curso de formação, capacitação de conselheiros em dependência química. E a pedido do pastor Wellington Ribeiro, que é o coordenador, o diretor da Casa de Recuperação Desafio Jovem Missionário Gunnar Wingren, ele nos solicitou que nós preparássemos, dentro da nossa competência, esse curso de capacitação. Então, nós teremos aí 3 meses de curso, com aulas semanais em videoconferência. As aulas serão gravadas, né, e vão ser hospedadas no YouTube, e o link vai ser enviado para todos aqueles que estão matriculados no nosso curso. E hoje, dia 14 de março, deu início, né, demos o start aí nesse importante projeto. Glorificamos a Deus pela vida do pastor Wellington e agradecemos a ele a oportunidade que ele nos dá de podermos servir a esse tão seleto grupo de homens e mulheres que são apaixonados por vidas, que estão aí envolvidos no trabalho de assistência religiosa e recuperação de pessoas, né, que estão aí na condição de dependentes químicos. Hoje, nesta aula importante, aula inaugural, eu gostaria de apresentar algumas coisas assim, que nós consideramos importantes. Hoje é apenas uma aula inaugural e você vai ter a oportunidade de ficar maravilhado com a nossa grade, a grade que nós preparamos para esse curso especial. Mas antes, eu gostaria de colocar algo aqui com muita humildade, pedindo licença aí àqueles que são apaixonados pelo nosso ministério, aqueles que estão, de certa forma, envolvidos, né, com esse trabalho. E eu gostaria de desmistificar uma coisa aqui. A ideia, né, de que apenas pessoas que foram usuários de drogas podem discorrer ou ensinar sobre dependência química, na minha opinião, é um equívoco. Porque o fato de eu ter, entre aspas, um exemplo, feito uso de drogas no passado, que não é o meu caso, isso não me faz melhor do que ninguém, e o fato de alguém ter usado droga no passado não o qualifica para exercer esse magistério de formação e capacitação de conselheiros de dependência química, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não quer dizer que a pessoa fazia uso de drogas, que ela agora é uma autoridade no assunto. Não. Então, assim, a formação de conselheiros e educadores nessa área exige, primeiro, fundamentação científica. A pessoa tem que conhecer as bases científicas da dependência química. É importante que essa pessoa tenha conhecimento pedagógico para organização do tema, apresentação da matéria e discutir com aqueles interessados o tema com fundamentação pedagógica. E terceiro, é importante que essa pessoa tenha ética, ou seja, respeito à condição das pessoas, das famílias que estão inseridas nesse contexto. Então, assim, esse negócio de que a pessoa que nunca usou droga não pode falar sobre o tema, não pode ensinar porque ele não tem propriedade, porque ele não experimentou, porque ele não sabe como é que é, isso não existe, né? Não é porque um médico nunca teve um ataque cardíaco que ele não pode ser um cardiologista, né? Então, só para a gente poder começar a nossa aula aqui. E eu gostaria de apresentar para vocês algumas razões
científicas dentro desse assunto. A primeira é a base teórica consolidada. A dependência química ela é amplamente estudada, né, pela neurociência, pela psicologia, pela psiquiatria, pela psicanálise e pela sociologia. E é com essas ciências que nós dialogamos através da capelania, que é a assistência religiosa. Nós partimos dessas ciências importantes, do conhecimento dessa ciência, dos referenciais teóricos que estas ciências importantes nos apresentam. O conhecimento produzido, né, por pesquisa científica nos fornece dados importantes, mecanismos cerebrais, fatores de risco e também estratégias de intervenção na questão da dependência química. Você tendo esse conhecimento, você consegue ajudar pessoas, você consegue ser um profissional dentro de uma casa de recuperação, você consegue dialogar com um dependente químico e ajudá-lo na recuperação. É uma questão vocacional, é uma questão de amor a vidas e é uma questão também de fundamentação científica. A segunda coisa importante também dentro desse assunto, que é importante a gente colocar, é que é a universalidade dos princípios. O que seria isso? Eu explico. Os conceitos, né, de recaída, fissura, dependência, abstinência, o conceito dessas situações vividas por um dependente químico, eles podem ser compreendidos e ensinados através, né, de conhecimentos adquiridos, né, sem vivência direta, pois esses sentimentos, essas experiências, eles são descritos em literatura científica e também através das clínicas. Então, quem estuda o tema, ele passa a ser uma autoridade naquele assunto e ele pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. E a terceira questão importante é a autoridade acadêmica. A legitimidade para ensinar advém da formação, do estudo e do domínio dos conteúdos, e não da experiência pessoal. O conselheiro em dependência química, ele tem que ser uma pessoa que tenha batismo de amor, que tenha conhecimento do tema, formação acadêmica, formação científica e está embasado em referenciais teóricos. Aí ele consegue fazer um bom trabalho nessa área. É por isso que muitas pessoas até têm o conhecimento, mas elas não conseguem romper nessa área, não conseguem montar um curso, não conseguem formar um grupo de conselheiros de dependência química, porque lhe falta algo. Ele pode ter o conhecimento básico, mas se ele não tiver base teórica consolidada, universalidade dos princípios e autoridade acadêmica, ele não consegue desenvolver esse trabalho. No caso desse curso, nós não vamos dar curso superior de conselheiros de dependência química, não, nós vamos ministrar um curso de 3 meses, curso na categoria livre, tá bom? Durante 3 meses nós vamos estar tendo aulas semanais e logo após o término do curso nós vamos estar emitindo o certificado de formação e capacitação de conselheiros em dependência química, acompanhado da credencial do conselheiro em dependência química. Tá bom, gente? E aí você que vai concluir o curso estará apto para exercer a função de conselheiro em dependência química com CBO, tá? Você vai ter a sua CBO, mais na frente nós vamos explicar o que seria essa CBO. Você vai poder usar essas credenciais para poder comprovar o seu conhecimento, o seu preparo científico para trabalhar e atuar como conselheiro em dependência química em qualquer casa de recuperação, em qualquer país do mundo livre. Tá bom, gente? O Ministério Público, ele
tem a prerrogativa de fiscalizar as casas de recuperação, as clínicas e qualquer ambiente de internação coletiva que receba pessoas com problema de dependência química estão sujeitas à fiscalização. E uma das preocupações do nosso pastor Wellington é que os conselheiros da casa de recuperação, voluntários, funcionários e todos aqueles que participam da movimentação da casa, palestra, culto, colaboram, é importante que eles tenham esse curso, tá? Porque ele qualifica o conselheiro para exercer essa função tão nobre. Então, é muito importante que fique aqui o meu incentivo a você que atua nas casas de recuperação, que é apaixonado por vidas, obter esse conhecimento tão importante. Tá bom, gente? Agora eu quero apresentar também, nessa aula inaugural, algumas razões pedagógicas para o curso de conselheiro em dependência química. E também mostrar que não necessariamente, obrigatoriamente, teria que ter usado drogas para poder ter autoridade para poder falar sobre o tema. Neutralidade e objetividade. O que seria isso? Um educador que não foi usuário, ele pode oferecer, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante, ele pode oferecer uma visão menos carregada de experiências pessoais. Ou seja, ele vai ser mais técnico, mais científico, mais pedagógico, né? Ele vai evitar viés emocional, evitar de contar historinha, falar que varava a noite, que fazia isso, que fazia aquilo. Então, o trabalho ele não chega profissional, né? Então, muito viés emocional, carga pesada, né, de sentimentos ruins que a pessoa vivenciou, e a pessoa traz isso para dentro do curso, e não é isso que os conselheiros de dependência química precisam para se especializar no tema. Outra coisa importante, didática estruturada. O que isso significa? O ensino e a formação de conselheiros de dependência química, ele se apoia em metodologias pedagógicas, aulas expositivas, estudo de caso, simulações de situações vividas por dependentes químicos ou conselheiros em dependência química atuando, assistindo o dependente químico. E o conselheiro ele não precisa, né, ter sido um adicto para orientar, né? Então, assim, ele não depende, né, da vivência, mas da capacidade de transmitir conhecimento na área. E a terceira causa pedagógica, formação crítica. O professor, ele pode, e durante a aula ele vai fazer isso, inclusive nesse curso nós vamos fazer muito isso, nós vamos estimular a reflexão e a análise científica, preparando conselheiros para lidar com diferentes perfis de usuário, sem limitar-se a narrativas pessoais. Ou seja, o conselheiro, ele não vai comparar a vida que ele teve lá na época de usuário com o usuário que ele está assistindo. Porque essa comparação ela não pode acontecer, porque são experiências totalmente diferentes. E o quarto, a consideração pedagógica, é a multiplicação do saber. A experiência pessoal única e intransferível, né, do conselheiro que ele tem, o conhecimento do conselheiro sendo teórico, ele é replicável, né? Ele pode ser sistematizado em currículos e apostila, ou seja, ele pode dividir as experiências que ele tem do conhecimento, colocar por graus e apresentar para os nossos conselheiros. E a autoridade para ministrar desse educador se fundamenta na competência, né, científica, no preparo pedagógico e no compromisso ético. E essa capacidade de articular teoria e prática, conhecimento que ele estudou, que ele leu, que ele aprendeu, dissertações, temas relacionados com abstemiologia, adicção, esses temas todos, ele vai transmitir para os seus alunos. O essencial num curso como esse é a capacidade de articular a teoria e a prática. É o que exatamente nós vamos fazer aqui. Tá bom, gente? Então, eu quero trabalhar com vocês
Isto posto, justificando aí essa questão importante para a gente poder evitar, né, desgaste, porque tem pessoas que comparam, mas você pessoas que nos conhecem às vezes, mas você nunca usou droga, você nunca fez uso de entorpecente, como que você vai falar do tema? Nós estudamos para isso, nós nos capacitamos para isso e temos experiência de evangelização, mais de 30 anos evangelizando dependentes químicos em áreas de risco, complexos, favelas, comunidades, bocas de fumo, exercendo o ministério de evangelização de vidas nesse contexto e também atuando e trabalhando em várias casas de recuperação, assistindo dependentes químicos e seus familiares. Mais de 20, 30 anos atuando nessa área, nos qualifica, somado ao conhecimento científico, acadêmico, teórico, e vivência prática, experiências vividas, nos qualifica para poder falar desse tema tão importante. Tá bom, gente? Então, hoje eu queria trabalhar com vocês essa questão daquilo que nós vamos estudar, da grade do curso, que vai acompanhado no grupo. Estaremos estudando no módulo 1, os fundamentos da dependência química. O conselheiro em dependência química, ele precisa de ter conceitos básicos sobre o que é drogas lícitas, drogas ilícitas. Nós vamos estudar na aula número 2, a neurociência da dependência química. Ou seja, como que o cérebro de um dependente químico ele é afetado com o uso de drogas. Nós vamos mostrar o cérebro destruído, para que todas as vezes que nós olharmos para um dependente químico, nós venhamos olhar para ele com compaixão, com amor. E por que Jesus olhava para o dependente químico, olhava para o leproso, olhava para o paralítico, olhava para as pessoas necessitadas com amor? Por que Jesus, porque ele conhecia a mente, ele conhecia a alma, ele conhecia o coração, ele conhecia a parte mais profunda desse ser e o sofrimento, o nível de sofrimento que essa pessoa estava experimentando. E hoje, como nós não somos oniscientes, nós não temos como ler a alma da pessoa, não podemos ler o pensamento, então nós temos uma partícula da sabedoria divina que o Senhor deu para o homem, para o cientista, para os médicos, para os psicólogos, psicanalistas, capelães, para os cientistas, conhecer um pouco do ser humano. E através de um curso como esse, nós mapeamos a alma humana e procuramos transmitir para as senhoras e senhores que vão especializar no tema aconselhamento em dependência química, que vocês vão precisar. Nós vamos estudar também a classificação da substância psicoativa, conhecer a classificação, né, das drogas e os seus efeitos, o que é a maconha, a cocaína, a heroína, os efeitos, né, que essas drogas produzem no corpo humano. Nós vamos estudar também o diagnóstico segundo a DSM-5 e a CID-11, né, que é as características aí das dependências químicas sob o olhar da Organização Mundial da Saúde. Outra coisa importante aqui no nosso plano de aula, que vai junto, tá, gente? Vai junto o plano de aula no grupo do curso. Nós vamos estudar os impactos psicossociais e familiares. Nós vamos estudar as consequências sociais e econômicas da dependência química, a dinâmica familiar da dependência química, o estigma e o preconceito que a sociedade tem com pessoas que são dependentes químicos e seus familiares. Esse preconceito ele estende também aos familiares. Estaremos estudando também as políticas públicas e a rede de atenção psicossocial, os CAPs, comunidade terapêutica, o Sistema Único de Saúde, como que essas instituições e autarquias públicas elas atuam favorecendo o dependente químico e seus familiares. No módulo 3, nós estaremos estudando as técnicas de aconselhamento e intervenção, escuta ativa, comunicação empática, conversa assertiva. Estaremos estudando como fazer uma entrevista motivacional e redução de danos.
ética e os limites do papel do conselheiro. Aqui é importante, esse módulo é importante, porque nós vamos estudar qual é o limite do papel do conselheiro em independência química. Qual é a função de um conselheiro em independência química? Até onde o conselheiro em independência química ele pode atuar? E até que ponto que chega ali o limite, né, da sua atuação, as responsabilidades, as qualidades, né, do conselheiro em independência química. Não é qualquer pessoa que pode ser um conselheiro em independência química. E as práticas supervisionadas, né, os estudos de caso, as simulações, tudo isso são temas importantes que nós vamos estudar. No final, nós vamos estar fazendo avaliações, claro, teremos aulas expositivas, videoconferência, apoio em slide, apostila em PDF, tudo isso vai ser enviado no grupo do WhatsApp para os nossos seminaristas. Estaremos trabalhando também com a questão dos estudos de caso, ou seja, nós vamos apresentar estudo de casos para que o seminarista, candidatos a conselheiro de independência química, venha resolver. São problemas reais que acontecem na sociedade, na comunidade, nas casas de recuperação, e nós vamos trazer essa problemática para dentro do curso e vamos pedir os nossos candidatos a conselheiros em independência química que o resolvam. E isso vai trazer um know-how, experiência, para que quando eles estiverem diante de um quadro real, eles venham ter referenciais para ajudar essas vidas a sair dessa situação difícil. Debates e rodas de conversa, troca de experiência e, no final, a avaliação final, um plano de aconselhamento para um caso fictício que nós vamos apresentar, e tudo isso poderá ser usado no exercício da função do conselheiro. E uma das justificativas também que nós queremos passar para a implantação do curso de formação de conselheiros em independência química, que a dependência química, irmãos, é um dos maiores desafios da saúde pública, social, e na atualidade, não apenas afetando indivíduos, mas também famílias, comunidades. E o Desafio Jovem, que é a casa onde nós ali atuamos, que nós trabalhamos, a casa do Desafio Jovem Missionário Gunnar Wingren, ela está comprometida, né, com a missão de restaurar vidas. Isso é óbvio, né? E através do seu diretor, né, o pastor Wellington Ribeiro, reconheceu a necessidade de formar conselheiros para atuar de maneira ética, responsável, científica e humanizada dentro da casa. A implantação do curso de formação de conselheiros de dependência química se justifica por vários motivos. E eu quero aqui apresentar pelo menos 3. Primeiro, a demanda social crescente. Como tem crescido o caso de pessoas com a necessidade do tratamento. Depois, o fortalecimento de uma rede de apoio, muito importante. Ou seja, diretoria, funcionários, triagem, obreiros, colaboradores e o cientista da casa, todos falando uma mesma linguagem, para que o tratamento do acolhido venha fluir. Participação da família, muito importante. Capelã Paola Belarmino lidera o projeto Acolher, que foi criado pelo pastor Wellington para assistir as famílias. E o projeto está um pouco devagar, mas já está sendo tomadas as providências para a retomada desse projeto maravilhoso que é o projeto Acolher. O trabalho em si não parou, tá? Através do grupo, tem sido um diálogo com as famílias. Terceiro domingo de cada mês é feito o culto na casa de recuperação, um encontro ali dos familiares, dos acolhidos, os acolhidos e a equipe multidisciplinar da casa, que estão ali no culto, começa às 3 horas da tarde, termina às 5, todo terceiro domingo do mês.
E o terceiro e o quarto motivo é a integração da ciência e da fé, que podem trabalhar juntos. A ciência, através dos profissionais, e a fé, através dos colaboradores, das orações, das intercessões, dos cultos, das ministrações que são feitas na casa. E no final, contribuindo aí para que a comunidade ela venha ter conselheiros, homens e mulheres que, por sua vez, vão investir em multiplicadores, pessoas que vão atuar em vários contextos, né, vários contextos sociais, ampliando o impacto positivo da Casa de Recuperação na sociedade, dividindo as responsabilidades, poder público, os CAPs, trabalhando na redução de dano, oferecendo serviço de psiquiatria, a Casa de Recuperação, serviço de capelania, o trabalho do psicólogo, que é o carro-chefe da casa, o nosso psicólogo Maico, e os demais colaboradores. Tudo isso é importante. E o último motivo para a implantação desse curso é a solução de eventuais casos de flagrantes, né, de despreparo de colaboradores, pessoas que estavam com boa vontade, com alegria, cooperando com a casa, né, lidando, né, com os dramas dos acolhidos, dos seus familiares, de uma forma amadora. Né? Estava funcionando? Estava. Mas tinha muitas dificuldades, muitos problemas que estavam acontecendo. Então, durante o aconselhamento, conversa ou participação de pessoas sem o curso de formação de conselheiro dentro dos cultos, através das orações, das ministrações, das palestras, estava tendo, né, algumas conversa paralela, e isso estava atrapalhando o planejamento, né, as atuações dos demais colaboradores, porque às vezes alguém chegava, falava que a pessoa ia sair do curso da casa curado, que nunca mais iria fazer uso de bebida, que nunca mais ia fazer uso de droga, e a pessoa saía dali esperançoso, e lá fora ele tinha uma recaída, e a recaída, ela faz parte do tratamento. Olha que interessante. Por isso que as famílias precisam de ser preparadas, treinadas para lidar com o acolhido na hora da recaída. Então, é importante esse conhecimento, para que também os colaboradores venham ter conhecimento das regras da casa, né? Orientar nos casos de extrema necessidade, nos casos em que o acolhido há de ter problema de fissura, crise de abstinência, recaída e até mesmo ideação suicida. Como lidar com tudo isso? Através do curso de formação de conselheiros em dependência química, o conselheiro ou colaborador, ele tem como identificar paranoias e casos de esquizofrenia e lidar com os familiares em situação de crise. Essa é a nossa missão e essa é a nossa responsabilidade. Durante o período do curso, nós vamos estar usando recursos pedagógicos, estudo de caso, dinâmica de grupo, entrevista motivacional, leitura dirigida e rodas de conversa. Os métodos de avaliação, ele vai ser um trabalho, né, de avaliação contínua, formativa, toda semana tem ali uma atividade, simulações práticas de situação e apresentação de um projeto final, em que cada candidato a conselheiro ou seminarista há de apresentar um projeto final, elaboração de um plano, né, de um aconselhamento para um caso específico ou num caso fictício, integrando teoria e prática. Ou seja, o candidato a conselheiro em dependência química, ele há de apresentar para a casa ou para o curso um plano de aconselhamento para um determinado caso e, com isso, ajudar aquela pessoa que está envolvida naquela situação. Essa é uma responsabilidade muito grande, irmãos, que o Senhor nos deu. Porque o Ministério Público, ele tem fiscalizado, né, as casas de recuperação, e eles precisam de encontrar pessoas que tenham batismo de amor, que tenha a humanidade aflorada,
que seja espiritual, que venha verdadeiramente ministrar a palavra que tem o poder de transformar vidas, mas ele também tem que ter conhecimento científico, para que ele venha estar respaldado pelo Ministério Público, respaldado com as atuações do Ministério Público quando fizer uma batida numa casa, por exemplo, eles venham encontrar o conselheiro documentado, capacitado e preparado para responder às grandes questões da casa e também os questionamentos do Ministério Público. Tudo isso é muito importante. Vamos estar estudando também a legislação referente ao curso de formação de conselheiros em dependência química e trabalhando para poder melhorar a qualidade de vida dos nossos acolhidos dentro da casa. Então, essa é a nossa responsabilidade neste curso de formação de conselheiros em dependência química. Eu espero que você goste deste curso, eu espero que você saia deste curso preparado para ajudar, de repente, um familiar, de repente, alguém na comunidade, de repente, você pode ser voluntário numa casa de recuperação, voluntário numa agência missionária que atua assistindo religiosamente essas vidas, ou você também pode fechar um contrato aí com uma casa de recuperação e atuar como conselheiro em dependência química, com conhecimento, com discernimento e principalmente com documento. Tá bom, gente? Essa é a nossa responsabilidade neste importante curso. Que Deus abençoe sua vida e que a sua vida venha a ser um acontecimento a ser celebrado todos os dias. Que Deus te abençoe, no nome poderoso de Jesus. Amém.